Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O encaminhamento de projeto de lei à Assembleia Legislativa para conferir poder de polícia ao Corpo de Bombeiros na liberação de casas, de espetáculos com participação coletiva poderá acontecer agora em fevereiro, no início, na retomada dos trabalhos parlamentares. A regulamentação é um desejo antigo dos bombeiros para que, segundo eles, possam garantir mais segurança à população. Estudos definindo regras claras foram feitos pelos bombeiros militares e pelo Ministério Público Estadual. Há muito tempo tramitam nos órgãos estaduais. Até agora, contudo, não houve a decisão política de transformar essas pretendidas regras em lei estadual. De concreto, até agora, o que temos é a aprovação de um projeto de emenda constitucional à Constituição do Estado, no ano passado, autorizando os municípios catarinenses a firmarem parcerias com os bombeiros voluntários, que é uma instituição que tem uma tradição muito forte aqui em Santa Catarina, em especial no norte do estado, em Joinville, e também em municípios do Vale do Itajaí. É disso que iremos tratar a partir de agora no Conversas Cruzadas na TV Com. E aí, qual é a sua opinião? Você pode interagir aqui conosco. Estamos no e-mail conversas@tvcom.com.br. Participe também pelas nossas redes sociais. Hoje estamos recebendo o deputado estadual, Sargento Soares. Também o programa recebe o Coronel Vladimir Murer, que é subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros em Santa Catarina. O programa recebe também a Procuradora de Justiça, assessora da Procuradoria-Geral de Justiça no Ministério Público, ela que coordena o Centro de Apoio da Constitucionalidade no MP, Procuradora Valquíria Danielski. Também nós recebemos o deputado estadual Darcy de Matos, e que está aqui conosco. Nós agradecemos muito a presença de todos hoje no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre, Restaurante Ostradamus, ostras depuradas, RDO, visite o apartamento decorado do Apoiano em Palhoça, põe na conta aqueles a prazo, primeiro pagamento em 2013. Companhia da Moda, há 20 anos sendo a sua melhor companhia. Queria começar com o Coronel Vladimir Murer. Coronel, primeiro, o debate é nacional a respeito das licenças, dos planos de prevenção a incêndio nas casas noturnas em especial. Por que é importante termos aqui o poder de polícia com os bombeiros? Boa noite. Boa noite. Só ratificando desta importância para que o bombeiro possa fechar este ciclo dentro da atividade técnica. Hoje os bombeiros têm o poder de polícia para fazer polícia administrativa, para executar as vistorias, para fazer as análises de projeto, para fazer os laudos de exigência às edificações comerciais, industriais, inclusive as de reuniões de público, mas nos falta a coercibilidade, que é aplicar as sanções administrativas para aquelas edificações aonde não estejam de acordo com a legislação. E essas sanções administrativas vai desde uma advertência até interdição. E até hoje a instituição ainda não tem esse ciclo completo, não tem o poder de polícia regulamentado, e isso dificulta a atividade da instituição, que nós fazemos daí por meio de outros órgãos. Quando é constatado esta não conformidade ou não execução dos sistemas preventivos, é feito aí a notificação para o Ministério Público, que tem atuado em todas as comarcas, para os municípios, para a Polícia Civil, que tem a coercibilidade, que tem o poder de polícia pleno e pode exercer a aplicação destas sanções administrativas. Procuradora, um esclarecimento aqui. Essa falta do poder de polícia vale tanto para os bombeiros militares como também para os bombeiros voluntários.
Na verdade, como foi colocado aqui pelo Coronel Miller, a questão da coercibilidade e a discussão sobre o exercício pleno desse poder de polícia, ela só tem cabimento em relação a bombeiros militares. Bombeiros voluntários, embora sejam uma instituição evidentemente de muita utilidade, de muito valor para Santa Catarina, o Ministério Público reconhece isso, principalmente no enfrentamento das situações de resposta, eles são essencialmente entidades privadas. E entidades privadas não podem exercer poder de polícia em nenhuma hipótese. Então, em relação a bombeiros voluntários, não pode ter, e há uma vedação legal e constitucional de que sob qualquer argumento ou em qualquer situação possa ser conferido a eles poder de polícia. Só se discute isso para entidades públicas, portanto, só militares. Tá, mas aí no caso o seguinte, sendo aprovada essa legislação, dando poder de polícia para interditar uma casa noturna em descumprimento à norma, a um plano de evacuação, um plano de prevenção a incêndios. Bom, sendo aprovada essa legislação, a Assembleia vai apreciar isso agora em fevereiro, espera-se, determinando, autorizando o poder, concedendo o poder de polícia aos bombeiros militares. Como é que fica, por exemplo, deputado Darcy, a situação dos bombeiros voluntários que prestam um serviço relevante para a sociedade? Ficaria numa situação inferior quanto ao poder de polícia, que só os militares teriam esse poder, no caso de aprovada a legislação? Boa noite. Boa noite. Minha saudação a você, representante do Ministério Público, doutora Valquíria, companheiro de parlamento, deputado Soares, ao subcomandante, coronel Murer, bombeiros militares de Santa Catarina. Primeiro, eu queria dizer que toda instituição voluntária, ela é privada sem fins lucrativos, tem caráter privado, sem fins lucrativos. Então, eu acho que nós chamamos os voluntários de somente privado, não. É uma instituição voluntária que presta serviço há 120 anos. Quem caça o alvará não é o bombeiro, é a Polícia Civil. Quer dizer, a Polícia Civil é que dá o alvará, é o que caça. Quer dizer, a Polícia Civil atua em cima de um parecer da Fundação do Meio Ambiente do município, dos bombeiros e dos órgãos municipais, mas a rigor a alvará, quem concede é a Polícia Civil. Então, eu não vejo nenhum problema. E a Prefeitura, né? Exatamente, e a Prefeitura. Eu não vejo nenhum problema. Em Santa Catarina, é um estado diferente. Aqui nós estamos convivendo hoje em harmonia, bombeiro militar, que atua há mais de 86 anos, e aonde tem militar, como por exemplo Florianópolis, excepcionalmente bem. Joinville, há 120 anos, bombeiro voluntário, que funciona excepcionalmente bem. Então nós acreditamos na constitucionalidade dessa PEC, não é? E eu tenho certeza que nós vamos poder manter essas duas instituições que são orgulho para Santa Catarina atuando. E vamos ampliar para os 171 municípios que não tem nem militar nem voluntário, através dos militares, conforme a PEC que foi aprovada. Bom, deputado Sargento Soares, qual é a avaliação do senhor, hein? O quanto perde a sociedade sem esse poder de fiscalização, esse poder de interdição dos bombeiros? Boa noite. Boa noite, Renato. Queria te cumprimentar o deputado Darcy, nosso colega no Parlamento Catarinense, coronel Murer, nosso amigo, subcomandante do Corpo de Bombeiro Militar, a procuradora Valquíria Danielski, satisfação de estar aqui de novo, né, fazendo esse debate. Bom, eu acho absurdo o fato de que nós temos uma instituição cuja responsabilidade, uma instituição pública, né, estadual, centenária, né, embora o bombeiro tenha emancipado da polícia há alguns anos, né, desde que foi fundada a Polícia Militar em 1835, já existe a previsão, né, de atuar também no combate e na prevenção de incêndio. Evidentemente que com a realidade histórica, econômica, social, bastante diferente naquele período com relação a hoje. Agora, é um absurdo uma instituição dessa, com esse objetivo, com esse caráter, não ter o poder efetivamente de intervenção, né? E de punir, de interdição, né? Isso é absolutamente lamentável. Eu acho que faz parte, já é reflexo, né, de uma forma de constituir a República em que os lobbies dos bastidores às vezes mandam mais do que a necessidade da população. A Constituição de 88 ficou deficiente em vários aspectos e nesse também. Precisa se definir
melhora essas questões. Vale para a Polícia Administrativa também, me referindo à Polícia Militar. A gente acompanhou durante o ano passado, no ano de 2013, uma polêmica em Blumenau, em que não queria se aceitar a Polícia Militar exercer o papel de Polícia Administrativa, como se a responsabilidade pelas licenças, pelas autorizações, pelos cancelamentos, pelas interdições, fosse atribuição apenas de uma instituição, que é a menor e que lamentavelmente ainda não tem condições de dar conta do serviço. Né? Então é simplesmente lamentável, é um prejuízo para a população o bombeiro militar não ter até hoje o poder efetivo de polícia, né, o poder de intervir e dizer isso aqui não pode funcionar da forma como está. Então a gente vai analisar o projeto, né, e evidentemente que vai ler todas as vírgulas e entre vírgulas, né, do projeto, mas o objetivo central é esse. O projeto já desde já merece o nosso aplauso, né? A gente está debatendo isso aqui, é preciso registrar também, em virtude da tragédia em Santa Maria, lamentável tragédia de Santa Maria. Precisamos fazer esse debate. Eu quero crer que em Santa Catarina nós não tenhamos aberrações daquele tamanho, embora a gente vê coisas, não exatamente na área do bombeiro, nessa área específica de funcionamento de clubes, mas inclusive na área da construção civil, de terraplanagem, a gente vê coisas às vezes que espanta, né, para um estado que tem também sido acometido por diversas tragédias em decorrência de enxurradas, de chuvas, né? Sim. Então parece que os órgãos de fiscalização em geral, né, não só atentam para o problema quando ele já aconteceu. E é preciso que se distribua o poder de polícia e que os órgãos públicos do Estado tenham efetivos poderes para que possam trabalhar e tenham a responsabilidade também, evidentemente, terão a responsabilidade para trabalhar em defesa da sociedade. Sim, agora, deputado, um assunto para a gente discutir em instantes também, coronel, é se os bombeiros têm infraestrutura para esse poder de polícia, né, de fiscalização. Eu queria saber o seguinte, procurador, o que implicou na prática essa PEC aprovada? A PEC dos bombeiros voluntários, que foi aprovada na Assembleia e que dá aos municípios o direito de realizar convênios com os corpos de bombeiros voluntários para fiscalização de projetos, edificações e obras e certificação. Qual é a implicação dessa PEC que foi aprovada no ano passado? Na verdade, se teria que fazer aqui uma distinção com relação a essa consequência na prática jurídica e na prática de fato que vem se buscando implementar, até porque isso é bastante recente. Se eu bem recordo, a aprovação dessa PEC se deu ali no mês de outubro, então coisa de 2 meses antes do encerramento do ano. É muito pouco tempo para que a gente já tenha as respostas jurídicas a essa alteração da Constituição de Santa Catarina. De qualquer modo, já na época também nós acompanhamos aquilo com atenção, inclusive discutindo com a Comissão de Segurança da Assembleia, e o que nós dizíamos é que na forma como essa PEC foi redigida, ela permite 2 interpretações. Numa delas, extensiva, onde se entenderia que os bombeiros voluntários, através desses convênios, poderiam passar a exercer o poder de polícia autorizados pelos municípios, onde ela evidentemente seria inconstitucional, porque não há possibilidade de atribuição de poder de polícia para uma entidade privada, ainda que comunitária, sem fins lucrativos, boa e bem-vinda pela população, então, mas é preciso limitar. Na outra interpretação, a rigor, a redação dessa PEC, ela diz que o convênio pode fazer, o município pode fazer um convênio dentro do limite da sua competência com os bombeiros voluntários. Na verdade, o município pode fazer convênio no limite da sua competência com qualquer entidade. Com o bombeiro voluntário também, já podia antes, com a PEC ela explicita uma situação que já era permitida. Então essa é a minha dúvida. O problema é a interpretação do que é o limite da competência. E isso viria na regulamentação, que foi a proposta que na época nós apresentamos, dizendo que a PEC sozinha não resolveria a questão de uma convivência harmoniosa, pacífica e que viesse em prol da população, como nós entendíamos que é possível, e é possível aqui em Santa Catarina, que dependeria de uma legislação infraconstitucional mais aprofundada que regulamentasse exatamente a atividade dos bombeiros militares, inclusive o poder de polícia, que hoje aqui se discute a efetividade desse poder de polícia, e regulamentasse a atividade de bombeiros voluntários, que pela
pela previsão da própria Constituição do Estado, está atrelada à área de defesa civil. Então, entendi. Então, seria preciso delimitar como cada Claro. um vai funcionar. E isso nós não temos em Santa Catarina. Interessante isso, procuradora, porque é o seguinte, né, como a senhora falou, a PEC, ela garante aos municípios que possam firmar convênios com os bombeiros voluntários, tá? Mas isso já existe há muito tempo. Sem dúvida. O que ela pretende avançar qual é o limite disso, né? Quando ela fala em fiscalização de projetos. Questionado, por isso é que nós aprovamos a PEC, dando a condição dando legitimidade. Claro, continua sendo questionado, conveniar com a e prefeitura, as ações continuam sendo julgadas procedentes, com os bombeiros voluntários ou com o bombeiro militar. Mas o questionamento é com relação à fiscalização em especial? É esse poder de polícia, que seria uma responsabilidade do poder público, é isso? Se permite, eu vou fazer aqui um parênteses que me parece que é importante. Claro. É preciso se dizer que quando se fala aqui de regulamentação de poder de polícia, nós estamos falando especificamente em regulamentação ou previsão legal de sanção para quem descumpre a legislação, independentemente de quem venha fiscalizar. E nós não temos isso em Santa Catarina. Qualquer estabelecimento, e acho que também é importante que se coloque aqui a preocupação hoje por causa da tragédia de Santa Maria, vencendo as casas noturnas, as casas de espetáculo, mas não se limita a isso. Nós temos shopping centers, nós temos uma série de outras situações. Estádios de futebol, com risco iminente de uma tragédia a qualquer momento em vários pontos do país. Santa Catarina não é exceção. Então, a gente está falando genericamente daqueles que descumprem a legislação. Nós não temos em Santa Catarina lei alguma que estabeleça quem diz que apresenta um projeto, diz que vai ter tantos extintores, saídas, etc., e não cumpre, nós não temos previsão de uma multa, de uma advertência, de interdição. Nós não temos previsão de sanção nenhuma para quem faz isso. Eventualmente, para que a gente impeça o prosseguimento da situação de risco, como antes foi aqui colocado, que nós temos hoje é uma constatação da situação de insegurança, a comunicação dessa situação a algum órgão que tenha possibilidade de buscar em juízo ou administrativamente as providências para fazer cessar o risco. Enquanto isso, a população fica exposta. Procurador, eu acho uma situação muito estranha essa, né, que nem hoje, né? Se divulgou, o próprio Ministério Público divulgou 47 casas noturnas aqui de Florianópolis com algum tipo de irregularidade na medida preventiva dos bombeiros, né? De um plano de prevenção a incêndio. Algum tipo de irregularidade em alvarás e por aí vai. Só que é interessante o seguinte, né? Como é que essas casas estão funcionando? Claro que algumas questões não são propriamente ditas de segurança em si, às vezes até o pagamento de uma taxa, enfim. Mas o que chama a atenção é que casas sem alvará funcionam. Casas sem o plano, como é que se chama, coronel? Sobrou com atestado de vistoria de funcionamento do Corpo de Bombeiros. Quer dizer, então, sem um atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros, casas que estão operando. É isso que chama a atenção, né? Se não tem um atestado, não deveriam funcionar. E não há sanção prevista, nenhuma. Essa é a questão. Aí por isso que várias funcionam através de medida cautelar, né? De liminares. Exatamente. Né? Não há nenhuma sanção prevista para esse tipo de postura que coloca a população em risco. Agora, deputado, é o seguinte, o senhor conhece muito bem a realidade dos bombeiros voluntários, que tem um histórico de serviços, né, também aqui em Santa Catarina, em Joinville, no Vale do Itajaí e tal. Deputado, nesses municípios, os bombeiros estão atuando com poder de polícia ou não? Eles fiscalizam também? Olha, a atuação dos bombeiros voluntários é similar à atuação dos bombeiros militares. Uhum. No que diz respeito, por exemplo, Joinville. Joinville é uma cidade do estado e foi edificada sob a fiscalização dos bombeiros voluntários, né? Que existe há mais de 120 anos. Então, é feito um convênio com a prefeitura e, diante da fiscalização dos bombeiros voluntários, a prefeitura emite o alvará, que a prerrogativa é da prefeitura, não é do bombeiro voluntário nem do bombeiro militar. Né? Então, é isso que o voluntário de Joinville faz. Agora, é claro que não só o bombeiro voluntário, como o militar não tem, carece desse poder de polícia que acabou de ser colocado pela procuradora. Uhum. Né? Agora, eu queria fazer uma colocação. Por exemplo, às vezes não é só a estrutura do bombeiro voluntário militar que pesa. Você precisa criar uma legislação. Por exemplo, se a Boate Kiss comportava 650 pessoas, tinha 1.500. Ora, o bombeiro lá de Santa Maria não pode ir lá a todo evento. Não, impossível. Então, nós estamos estudando... O empresário tem que ter controle, boa fé.
você pode interligar a comanda a um software para que o bombeiro, essas instituições possam verificar que ultrapassou o limite de serviço. Online, o senhor diz? Por que não? Pois é, mas não, perfeito, deputado. Eu acho que é interessante. Ou agora então vai ter que ficar alguém contando. Não, mas deputado, é o seguinte, eu vou antes disso aí, né? Eu acho que as pessoas precisam ser corretas, né? Assim, é possível ter um fiscal em cada esquina, a gente depende muito, tem uma cultura nossa, lusitana, de achar que tudo o Estado tem que ser responsável. Eu estava conversando com o Coronel Murer, por exemplo, no caso de uma boate que nós pegamos, eu tenho um exemplo de Florianópolis, a boate, ela, dependendo da capacidade, ela tem um segurança formado com treinamento contra incêndio. Mas quem sabe, se lá na boate que estivesse 3 seguranças ou 4, eles teriam apagado o fogo. Quer dizer, não tinha lá, ou se tinha, o cara não estava ali, não funcionou. Mas o empresário não quer gastar, em regra, que eu estou pegando aqui, nesse caso aqui, a informação hoje que o extintor de incêndio era falsificado. Especialmente no caso... Era falsificado o extintor de incêndio. E outra informação também da gerente da casa, dizendo que o proprietário orientava a retirar o extintor de incêndio porque deixava feia a decoração da casa. Sucessão de erros, né? Agora, viu, Renato, você tem razão. Quer dizer, nós precisamos de tem que fazer coisa conscientização, legislação e fiscalização. Claro. Vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso primeiro intervalo. E um assunto para daqui a pouco, a formação. Qual é a diferença na formação do bombeiro militar para o bombeiro voluntário? Até já.